tudo isso para pensar os objetivos da educação, né? Então, no mundo ocidental, ela passa, né, a partir desse momento, né, a se tornar Agora vamos voltar um pouquinho no mundo clássico. No mundo clássico, todo esse processo que eu simplifiquei aqui, ele vai dar um salto, ele vai se tornar mais complexo. Principalmente por quê? Porque as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas. E sociedades complexas, elas exigem o que? Educação mais complexa. Então, antigamente, a educação era feita de pai para filho. Então, quer dizer, você era ferreiro. Então, o teu pai era ferreiro. Então, você teria uma educação de ferreiro. Você ia continuar essa profissão, né? O que era uma coisa interessante, mas também uma coisa que podia ser opressora, né? Então, nós temos famílias que permanecem em profissões por gerações, o que é muito bom. Mas, de repente, tem um rapaz lá no meio dessa família de ferreiro que, de repente, resolve ser arqueiro. Aí não pode. Ele ficaria para sempre ali deprimido, sofrendo, né? Então, quando nascia numa família, você estava destinado àquela profissão, né? Porque tinha uma educação da família. À medida que as sociedades elas vão se tornando cada vez mais complexas, essa educação ela começa também a acompanhar. Preciso da ajuda de vocês para pular. A gente vai pulando, que a gente vai chegar até agora aqui, rapidinho. Olha só, quando aqui tem um outro grande salto, né? A gente tem vários saltos, a educação ela não vai partindo assim, é um trabalho complexo, demorado, né? E difícil, é de poder, né? Alguém que já assistiu ou leu o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco? Né? Já viram, assistiram? Quem não viu o filme ou não leu o livro, eu recomendo, porque é um livro muito bem escrito. Mas o que mostra ali? É um livro que Humberto Eco, que é um escritor contemporâneo, ele vai retratar um pouco da vida no século XIII. E no século XIII tinham os centros de excelência de poder, que era a igreja. E a igreja controlava isso aqui, ó, livros, o saber e os livros. Porque na época a maior tecnologia era o livro, e era caríssimo. Então, eles tinham um centro de produção de livros incrível, né? Cercados num lugar onde só tinha pobreza. Mas isso mostra o quê? Que a educação, ela, a partir de um determinado momento, ela passou a significar o quê? Poder, né? Então, vocês viam que durante a grande parte da Idade Média, não que a Idade Média não tenha sido só esse período das trevas que as pessoas falam, não. Teve muita coisa também, muito desenvolvimento na Idade Média. Até porque sem a Idade Média a gente não poderia ter chegado ao Renascimento. Mas, né, existia no mundo ocidental, um grande centro de poder que era a igreja, e ela controlava os discursos, controlava a educação, controlava quem sabia ler, quem sabia escrever. Então, quem sabia ler e escrever naquela época eram os aristocratas ou eram o clero, né? As outras pessoas não podiam. Por quê? Porque elas tinham que estar atentas, né, ao ouvido do padre, a palavra do padre. A Bíblia, ela só era acessada através do que o padre dizia, do que o padre permitia, né? E aí vocês vejam bem, nós percorremos lá desde aquela caverna até um ponto no qual a educação é um elemento fundamental de poder, né? Só que com a sociedade muda, ordens econômicas novas aparecem, né? A Idade Média, ela é marcada principalmente, não só isso, mas principalmente pelo desenvolvimento do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Né? As sociedades medievais eram muito fechadas. Tinha geralmente a igreja, que elegia um rei, que tinha os seus aristocratas, né? Tinha os padres, que faziam parte do clero, depois tinha os soldados, depois tinham os servos, que faziam várias coisas. Mas, em um determinado momento, alguns desses soldados, servos, começaram a fazer assim, olha,
eu acho que eu vou produzir alguma coisa, vou sair vendendo por aí, que é muito melhor do que ficar aqui servindo esse cara o ano todo. Aí começava a vender uma coisa, aí andava quilômetros, aí tinha a Rota da Seda, eles iam lá na China buscar seda, aí vinha, vendia. Isso tudo era o quê? O começo do mercantilismo, né? A venda e a troca. Com o desenvolvimento do mercantilismo, isso tudo vocês sabem, todos vocês sabem isso que eu estou falando. Né? O que acontece? Essas pessoas que acumularam um pouquinho de dinheiro começaram a se agrupar em espaços dessas localidades, os burgos, né? E aí eles se tornaram os burgueses, né? E é claro que à medida que essas pessoas que moravam nos burgos, que a gente chamava de burgueses, começaram a ascender socialmente, eles começaram a pensar assim, poxa, aquele cara da aristocracia pode tudo, eu não posso nada? Como é que é essa história? Eu estou aqui cheio de ouro? Não, eu vou começar a querer ser também aristocrata. Aí tinha o quê? Aí pegava aqueles aristocratas meio falidos, casava com a minha filha, né? E aí minha filha já se tornava uma pessoa da aristocracia, uma burguesa aristocrata, né? Mas só isso bastou? Não. Eles queriam entrar na sociedade de uma forma mais eficaz. Só que essa igreja, não sei, essa igreja está atrapalhando, né? Eu não posso fazer meus negócios, que aí eu sou condenado de usura, né? E aí, com isso, né, também a igreja, ela foi perdendo espaço dentro dela própria. Por quê? Porque tinha muitas brigas internas, né? Papas que eram corrompíveis, e aí vendiam-se escrituras plenipotenciárias. Vocês sabem o que é isso? Escrituras plenipotenciárias? Não? Eu tenho dinheiro, né? Tá tudo bem comigo, já comprei aqui, sou um burguês, estou bem, casei minha filha com aristocrata, só que sei lá, e aí se eu morrer? A igreja fala assim, não, tem problema, a gente vende para você uma escritura no céu. Aí você pagava, era uma escritura plenipotenciária, ou seja, de plenos poderes. Você comprava essa escritura, né? E aí umas pessoas começaram a pensar, a criticar e tudo isso. E aí o que os burgueses fizeram? Começaram a pagar essas pessoas. Aí, quer dizer, Martinho Lutero, que ele fez, um dos reformadores, fizeram a reforma protestante, ele só pôde fazer isso porque ele era pago pelos burgueses alemães. E o mesmo aconteceu com outros reformadores. E aí acontece o segundo cisma da Igreja Católica Apostólica Romana. Não vou falar do primeiro, porque aí é outra coisa. Mas o segundo cisma, que é a reforma protestante. Para que isso tudo tem a ver com a educação? Uma coisa fundamental. Um dos elementos fundamentais do pensamento protestante, qual é? Né? Você tem acesso direto à palavra de Deus. Né? Se algum de vocês aqui tem a oportunidade, ouviu, ou tem a oportunidade de fazer parte de uma família protestante, como eu fiz, então a minha tia me acordava de manhã todo domingo, botava com a Bíblia debaixo do braço e eu tinha que ir para a igreja batista. E então, o que isso mostra? Isso mostra que eu tinha, e eu não podia não levar a minha Bíblia, eu tinha que ter a minha Bíblia. Isso mostra que o quê? Porque a palavra de Deus está aqui do meu lado e eu tenho que ter acesso a ela. Diferente do católico. Porque o católico, ele pode saber não ler, o padre fala. E até hoje, no missal da Igreja Católica, você chega lá, tem um folhetinho já com a palavra recortada. Tem a Bíblia lá, eles leem a Bíblia também, mas a Bíblia já está ali, preparado o trecho que você vai ler. Na Igreja Protestante, às vezes o pastor preparou uma pregação, mas de repente ele acordou e pensou, eu teve um sonho, ele muda a pregação na hora, ele vai lá e procura outra passagem da Bíblia. Mas dentro da Igreja Católica não. O que eu leio, eu vou ler amanhã de manhã no domingo, todas as igrejas do Brasil e do mundo lerão, é a mesma mensagem, né? Então, olha só, isso muda alguma coisa, né? Se eu tenho que ter acesso à palavra de Deus, eu preciso aprender a fazer o quê? Ler e escrever. Caramba! E aí que tem um dos principais, por isso que
um dos principais educadores desse período do século XV, do século XVI, chama-se, né, Johannes Komensky, ou Comênius, né? Comênius, que é a forma latina do nome dele. Ele era de origem protestante, ele nasceu no que a gente conhecia como Moldávia, né, que hoje é ali aquele território do leste europeu, e ele foi o primeiro assim a escrever uma obra chamada Didactica Magna. Essa Didactica Magna, ela trazia ali os princípios da educação do homem cristão protestante. Isso vai fazer um diferencial incrível naqueles povos, né? Tanto é que o princípio da reforma do Marquês de Pombal, né, para os reinos de Portugal, né, em 1570 e poucos, ele estava baseado na educação do mundo protestante. Por quê? Bom, primeiro eu preciso falar um pouco da reforma protestante, do Marquês de Pombal, do que ele representou para essa educação. Mas vamos continuar aqui no século ainda XVI. Tem outros, eu quero falar de outras revoluções. Qual outra revolução que acontece no século XVI? Né? A revolução, não, a francesa é depois. Mas tem uma revolução técnica muito importante, que é o desenvolvimento da possibilidade de imprimir os livros. Então, o livro que era uma coisa que era copiada, ele passa, agora eu posso fazer uma Bíblia, agora eu posso fazer uma página, né, fazer 1000 páginas em um dia, né? Em um ano eu posso fazer um monte de Bíblia. Então, isso foi um outro elemento fundamental. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do Renascimento, a educação ela está atrelada à técnica. E daí ela não vai mais se desvincular nunca mais.